Queridos irmãos e alunos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Ezequiel Duarte, sou professor do nosso Seminário Teológico Estepágio, com núcleo no CADEPA. Hoje nós daremos início a mais uma disciplina do nosso seminário, disciplina de evangelismo. Então, você que já porta o seu livro em mãos, vamos abrir o nosso livro, vamos dar início à nossa disciplina. Disciplina essa que traz um cunho muito importante para os nossos dias, porque é um assunto que permeia em nossos dias, em nosso ministério, e eu creio que será de suma importância para o crescimento ministerial e espiritual de todos os irmãos, tá? Mas, antes de mais nada, de iniciarmos a nossa disciplina, eu gostaria de que os irmãos entendessem que, de fato, é evangelismo, né? E sabemos que evangelizar é uma tarefa que é inerente à condição de servo de Deus. É algo que está atrelado a ser cristão. Nós sabemos que recebemos do Senhor essa condição de servo para que possamos evangelizar e buscar almas ao reino de Deus. Sabemos que a palavra evangelismo, ela significa anunciar as boas novas de salvação. Então entenda, aqui nessa primeira parte de introdução geral, nós vemos que evangelizar significa anunciar as boas novas, ou seja, o evangelho ele é a base daquilo que nós como cristãos acreditamos, porque recebemos do Senhor como uma ordem de império, de ir, de buscar, de fazer discípulos e evangelizar as almas perdidas. Então, irmãos, partindo desse pressuposto, nós conseguimos entender que não é algo que torna-se uma obrigação, mas evangelizar passa a ser um privilégio para nós que somos servos do Senhor. E por que é um privilégio? Porque ao mesmo tempo que pregar o evangelho, que evangelizar torna-se um privilégio, também acarreta uma responsabilidade, porque nós como servos do Senhor, nós entendemos que a evangelização, ela não deve ser feita por obrigação ou por méritos humanos, mas ela deve ser feita com fidelidade, com verdade, conduzindo o pecador a Jesus e trazendo ele para Cristo. Então, a partir desse pressuposto, nós vamos dar início, de fato, na nossa matéria. Os irmãos podem acompanhar a partir da página 9. Nós vamos iniciar a parte 1, que é o treinamento evangelístico, a evangelização, tarefa importante para a igreja do Senhor. E logo de início, nós precisamos entender que nós, como servos de Cristo, nós fomos chamados para evangelizar. Fomos chamados para evangelizar. E a prova disso é que em Mateus capítulo 28, versículo 19, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, eu vou ler para termos uma melhor compreensão. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinai as nações, fazei discípulos, né? E percebam, irmãos, que em algumas traduções esse ide, ele vem falando indo. E quando nós olhamos da língua portuguesa a palavra indo, o indo, ele está no gerúndio, ou seja, uma ação continuada. Então, perceba algo interessante, que quando Cristo, ele nos comissiona a evangelizar, a fazer a sua obra, ele não diz assim, vá lá, faça a obra e logo em seguida pare. Não, é uma ação continuada. Você deve, dia após dia, como servo do Senhor, como um discípulo de Cristo, levar o evangelho. Então aqui nós já entendemos que é algo que está atrelado ao servo de Deus. Anunciar as boas novas, fazer a vontade de Deus, levando o evangelho àqueles que necessitam. Pois bem, mas existem algumas condições, porque nós fomos chamados para evangelizar. Mas qual é o nosso público-alvo? Nós temos que buscar as almas perdidas. Mas antes de tudo, primeiramente, grave essa informação, antes de tudo, nós precisamos evangelizar a nossa família. Perceba que a família, ela é o bem mais precioso que podemos ter. Então, Jesus, ele nos instrui a evangelizar, a buscar as almas perdidas, mas primeiramente evangelizar a nossa família. Perceba que quando Cristo ele comissiona os discípulos, ele não manda primeiro os discípulos ir para longe, mas primeiro ele manda os discípulos anunciar por perto, anunciar para os seus, anunciar para a sua família.
para depois sair e anunciar até os confins da terra. Então perceba que, de início, o cristão, o evangelista, aquele que evangelizará, o evangelizador, a função dele é evangelizar a todos, mas de forma inicial a sua família, certo? E por que precisamos preservar isso? Entender que a nossa família é prioridade no evangelismo. Porque a nossa família, ela vai dizer claramente aquilo que somos. Porque o bom exemplo, ele está totalmente atrelado ao servo de Cristo. Então, outro ponto que precisamos entender para aqueles que querem trazer consigo a chamada da evangelização é ter uma vida exemplar. E quando falamos sobre ter uma vida exemplar, não estamos falando apenas sobre como o obreiro, como o servo de Deus se porta dentro da igreja, mas é justamente como ele se porta fora do local de culto, perante a sociedade. Se os irmãos olharem o nosso livro na página 11, vai nos dar um exemplo clássico de como um obreiro deve se portar, né? O texto nos dá um exemplo clássico de um certo pregador que pregava a palavra de Deus e em certo sermão ele convidou um amigo para ouvir a sua pregação e ao final da mensagem ele perguntou para o seu amigo como que eu me saí e ele disse: eu não consegui ouvir porque o seu mau exemplo falou mais alto. Então entenda que ser um bom exemplo está atrelado diretamente à comissão que Cristo nos deu, a ser comissionado, a ser um servo e agir assim por excelência. Pois bem, vamos continuar. Os irmãos podem ir folheando a página, e na página 12 nós vamos ver um tema muito importante que é a autoridade para evangelizar. Quando falamos sobre autoridade para evangelizar, é um assunto que está atrelado não apenas à sua autoridade no modo de falar, a sua oratória, mas na sua autoridade, tanto espiritual como na sua autoridade como pessoa, como obreiro, para estar ali pregando a palavra de Deus. Então entenda que antes de mais nada, o preparo espiritual, ele é de suma importância para que o servo, para que a serva de Deus possa ter um bom exemplo para levar o evangelho do Senhor. Além do preparo espiritual, nós vemos que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele alerta ao jovem Timóteo, ao jovem pregador, que antes de mais nada ele deveria cuidar de si mesmo, para que então pudesse cuidar das outras pessoas. E esse cuida de ti mesmo, ele está atrelado não apenas à vida espiritual, mas também à forma intelectual, à forma física, porque a aparência física, sim, ela importa muito. Então perceba que não apenas o espiritual, mas o físico e o intelecto. Ou seja, há um conjunto de coisas que levam essa pessoa que vai evangelizar a ter esse caráter, essa conduta, para que ele não possa ter um mau exemplo, um mau testemunho e não ir despreparado para uma missão evangelística, né? E acima de tudo, ele deve ter comunicação com Deus. Perceba que grandes homens de Deus, que Deus usou em toda a Bíblia Sagrada, tiveram comunicação com Deus. Entre eles, podemos usar o exemplo de Moisés, que foi um grande libertador, que falava face a face com o Senhor, que teve o privilégio de ver as costas de Deus. Então, perceba que vários homens de Deus que foram usados pelo Senhor em missões evangelísticas, em obras que impactaram multidões, todos eles tinham uma comunicação com o Senhor. Então entenda que a comunicação ela é algo que está atrelada diretamente àquilo que nós, servos do Senhor, precisamos ter para evangelizar. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, tá? Na página 13 em diante, nós vamos perceber também que existem outros pontos que são importantes para que esse obreiro, esse servo de Deus, possa conseguir garantir que a sua evangelização, que aquilo que Cristo comissionou, seja feito de uma forma eficaz. Entre elas, a sua apresentação, né? E muita gente costuma dizer, até mesmo um ditado popular, as pessoas dizem: eu não me importo com o que falam de mim. E a partir de hoje, você, obreiro de Deus, você, servo do Senhor, comece a se preocupar sim com o que as pessoas falam de você.
Mas essa preocupação é como elas falam de você no sentido espiritual, como elas falam de você quanto obreiro. Então, essa apresentação pessoal, ela está envolvida diretamente com o seu caráter e também com a sua aparência, tá? Porque a aparência importa. A forma como você se veste, a forma como você se porta, tudo isso vai fazer menção àquilo que você está evangelizando. Então, se você quer trazer um bom resultado para a sua evangelização, busque ter uma boa aparência, busque ter um bom caráter, um bom testemunho e um bom preparo teológico, tá? Quando falamos sobre um bom preparo teológico, nós não estamos falando sobre você ter uma faculdade em teologia ou ter vários cursos. Nós estamos falando sobre você ter um preparo mínimo para evangelizar. Me dê um exemplo. Pelo menos ler o folheto que você está entregando. Pelo menos saber o conteúdo que você está transmitindo para aquela pessoa. Para que, caso ela faça alguma pergunta, você não fique mais perdido do que ela. Então, o preparo, ele é de suma importância para que o obreiro consiga desempenhar um bom papel. Tudo bem até aqui? Até aqui? Então, vamos continuar. E para finalizarmos o capítulo 1, nós vamos entender sobre as qualidades de um evangelista, tá? E que qualidades são essas? Daquele que vai evangelizar, daquele que é responsável por levar a palavra do Senhor. Entre vários aspectos, ele precisa ser comunicativo, habilidoso, educado, simpático, porque pense comigo, uma pessoa que está responsável por levar a palavra de Deus, ele tem, no mínimo, que atender à perspectiva daqueles que estão lhe ouvindo. Ele precisa ter cuidado com o que vai falar, ele precisa saber como falar, precisa saber como chegar no lar dessa pessoa, como abordar uma conversa. Então, entenda que as qualidades do evangelista estão atreladas diretamente ao seu ministério. Se o evangelista que vai levar a palavra, ele é mal educado, se ele não é nada simpático, se ele não sabe como chegar, se ele não sabe como sair, dificilmente o seu testemunho vai fazer com que aquela pessoa venha para Cristo. Então, que entendamos algo, que as qualidades do evangelista estão atreladas diretamente ao seu ministério. Tranquilo? Então, aqui, irmãos, nós finalizamos o capítulo 1 e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Capítulo 2, cumprindo o ID de Jesus. Esse é um capítulo muito interessante, porque cumprir aquilo que Cristo nos entregou não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Exige capacitação, exige cuidado, exige muito de nós. Então, nós, como servos de Deus, devemos cumprir a vontade do Senhor. Mas existem meios que facilitam e que nos ajudam, nos auxiliam a cumprir o ID de Jesus. Entre eles, irmãos, nós vamos estudar alguns aqui hoje. Mas antes de mais nada, que possamos entender que tudo que vamos fazer nessa vida exige metas. Tudo que vamos fazer nessa vida exige uma organização. E na obra de Deus não é diferente. Na obra de Deus também exige organização, exige um formato, metas de como vamos estabelecer para cumprir com excelência a obra do Senhor. Entre elas, eu separei alguns tópicos e aqui eu gostaria de falar sobre a pesquisa de campo, tá? Como que funcionaria essa pesquisa de campo, irmãos? Toda igreja, ela deve conhecer o seu bairro. Ela deve saber por onde andar, ela deve saber como que funciona as normas, né, do local onde a igreja está, como é habitável o ambiente. Então, primeiramente, uma boa pesquisa de campo, ela vai ajudar a igreja a conhecer a sua área de atuação. Com objetivos e metas, a igreja vai conseguir ter um bom resultado, alcançar novos convertidos, alcançar pessoas e que se tornem novos convertidos. E perceba que tudo isso está atrelado a uma boa organização, que consequentemente trará um bom resultado, porque tudo que nessa vida nós traçamos com planos e estratégias, nós alcançamos êxito, e na obra do Senhor não é diferente. Principalmente porque nós temos como principal objetivo buscar almas para Cristo.
e Cristo nos auxilia nessa tarefa. Então, perceba que a igreja ela pode se organizar, a igreja ela deve se organizar entre os evangelistas, entre os seus membros, entre aqueles que estão na frente da organização do evangelismo, para terem um maior resultado, tá? E entendendo, irmãos, uma verdade, entendendo que por onde a igreja passar, por onde a igreja pregar, ela não será impedida. Não há nada que nos impede de pregar a palavra do Senhor. Nós entendemos que a igreja, ela tem a sua liberdade religiosa. Nós temos o nosso direito como servos do Senhor garantido, que é a nossa liberdade de culto. A nossa Constituição, no artigo 5º, dos incisos 6 a 9, vai nos trazer essa liberdade de culto, justamente nos mostrando para nós, como igreja do Senhor, que nós temos essa liberdade de pregar, de evangelizar, de ir atrás das almas perdidas, sem a preocupação de que poderemos ser presos ou mortos ou martirizados como os nossos irmãos em Cristo, né? Alguns já foram. Então, entendendo que pregar a palavra do Senhor, cumprir a ordenança de Cristo, não é um fardo, mas é algo que devemos cumprir com alegria, entendendo que Ele já nos comissionou para essa tarefa maravilhosa. Tá bom, irmãos? Então, vamos prosseguir. Capítulo 3º, irmãos, para concluirmos nessa primeira parte. O nosso capítulo 3º, ele é interessante porque ele já vai falar agora sobre o evangelismo em ação, como a igreja deve se portar e fazer para evangelizar, né? E aqui fica uma pergunta que permeia os nossos dias, né? Por que devemos evangelizar? Né, irmãos? Por que devemos evangelizar? E devemos entender que evangelizar não é um convite, não é uma pergunta se você quer ou não fazer, mas é uma ordem imperativa, é uma ordem de império, sabe? Cristo, ele nos disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, ele complementa, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então perceba que Cristo ele não está dizendo aqui, olha, se vocês quiserem e sentirem vontade, se vocês estiverem bem, vão lá e preguem. Não, ele está dizendo, portanto, ide e pregai. Ele está dando uma ordem de império, vá e pregue. Então, por que devemos evangelizar? Em primeiro ponto, porque Cristo nos mandou, tá? Cristo nos mandou. E entenda que a evangelização, ela existe meios de evangelismo, meios para qual nós alcançaremos resultados, tá? E quais são esses meios? Os irmãos podem acompanhar a partir da página 32, que nós vamos ver alguns meios para essa evangelização, entre eles cultos ao ar livre, culto familiar, a escola bíblica dominical como um meio enorme de evangelismo, tá? Porque sabemos que da origem da escola bíblica dominical, ela justamente veio com essa intenção de buscar pessoas que não conhecem a Cristo. Então, perceba que além de termos essa ordem de império de evangelizar, nós precisamos entender que existem meios de evangelização para que possamos alcançar resultados que tragam pessoas para o reino de Cristo, porque essa é a intenção, tá? E se nós alcançarmos um bom método para evangelizar e esses métodos começarem a trazer resultados, nós vamos começar a entrar na linha de raciocínio e ver que a evangelização, ela causa a integração e logo em seguida o discipulado, tá? E o que seria cada uma dessas coisas? A evangelização é o trabalho da pregação e busca das almas perdidas. Ou seja, você sair da sua zona de conforto e ir atrás da pessoa que precisa ser evangelizada. Isso é evangelização. A integração é quando você alcança essa alma perdida e o novo crente está participante. Ele volta a participar dos cultos, ele volta a participar das reuniões, volta a participar da mesa do Senhor. Isso é a integração. E o discipulado, ela é a etapa final, que é a formação espiritual desse novo crente.
É quando esse novo crente, ele agora, após ter sido evangelizado, ter sido integrado, ele vai de fato se firmar através do discipulado. Porque foi uma ordem expressa de Cristo, ide, portanto, e ensinai. Ensinai. Não é apenas para aprendermos e deixarmos restrito esse conhecimento, não, é para ensinar a todos, é para fazer discípulos, aqueles que chegam como resultado de uma boa evangelização, que seja integrado. Após ser integrado na obra, que seja discipulado, para que então possa fazer a obra do Senhor. E existem formas de evangelismo, como, por exemplo, evangelismo em massa e evangelismo pessoal. E nisso nós temos alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada de evangelismo em massa e evangelismo pessoal. Nós podemos usar como exemplo de evangelismo pessoal o exemplo de Jesus, quando ele ensina pessoas de forma individual, como, por exemplo, aquela mulher samaritana. Jesus prega para aquela mulher samaritana em uma forma de evangelismo pessoal. Quando nós lemos a referência sagrada em João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 29, nós vemos que Jesus, a intenção dele era um evangelismo pessoal, trazer a verdade para a vida daquela mulher. Mas também nós temos exemplos de evangelismo em massa, como no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5, quando vemos o diácono Filipe, que logo mais seria evangelista, né, pregando o evangelho em Samaria e trazendo uma multidão para Cristo. Então, nós temos esses dois exemplos, que podemos usar mais exemplos, mas vamos filtrar nesses dois, que são exemplos de evangelismo em massa e evangelismo pessoal, que buscam, no seu intuito principal, trazer mais pessoas para Cristo. Então, entendemos que tanto o evangelismo pessoal como o evangelismo em massa, a intenção é trazer o pecador ao arrependimento para que ele possa encontrar a luz do evangelho. Mas, para evangelizar, nós também usamos de meios para alcançar o pecador. E quais são esses meios? Alguns deles, por exemplo, podemos usar o folheto. Mas entendendo, irmãos, que o folheto ele não é um simples papel. Nós temos que atrelar o folheto a uma mensagem bíblica que ele carrega. Devemos entender o que traz através desse folheto. Não apenas entregar o folheto e dar as costas, mas, se possível, fazer uma oração. Se possível, pregar a palavra, ensinar, mostrar nas Escrituras o caminho correto que a pessoa deve seguir. Então, fechando essa linha de raciocínio, o evangelismo em ação está atrelado a isso, a busca, a ida atrás dessa pessoa. Não é algo que deve morrer na teoria, mas deve ser seguido na prática. Você deve evangelizar, nós devemos evangelizar. É uma ordem expressa de Cristo. Tá bom? Então aqui encerramos o capítulo de número 3. Agora vamos estudar o capítulo de número 4, que tem por título Grupos Familiares. Os irmãos podem acompanhar também a partir da página 45. E o que seriam, né, esses grupos familiares? O que seriam esses grupos familiares? E o que de fato ele traria de benefício para uma boa evangelização para a obra do Senhor? Vamos lá. Então, os irmãos podem acompanhar pelo livro, também pelo slide, que o conceito básico de grupo familiar é um método que ele é eficaz e sólido para ganhar almas para o reino de Deus. Percebemos que esses grupos familiares, eles não são, como podemos dizer, mini igrejas ou reunião social para falar de qualquer outra coisa, mas é uma reunião de ali entre 5 a 15 pessoas no máximo, com a intenção de trazer a palavra de Deus e trazer o discipulado para aquelas pessoas que estarão nessa reunião. Perceba que o foco é ganhar almas, mas também, de uma forma repetida, fazer com que a pessoa leia a palavra de Deus, escute a pregação do evangelho e, através dessas reuniões, que as pessoas possam estar ainda mais integradas na igreja. Então, entenda que a intenção do grupo familiar, de uma forma rápida e direta, é um grupo de pessoas que se reúnem para que juntos aprendam na palavra de Deus, preguem a palavra do Senhor e para que então nós
consigamos buscar mais pessoas. E entendam, aqui eu gostaria de trazer mais uma verdade sobre o grupo familiar. Não é uma mini igreja, tá? Não é uma mini célula ou algo assim, mas é uma reunião para que possa ser discutida a palavra de Deus e possa ser ensinado. E a intenção desses grupos familiares é que as pessoas que participam desses grupos estejam ainda mais firmes em Cristo, tá? E qual é o papel do evangelista? Qual é o papel daquele que vai evangelizar, do pastor, do líder? O papel principal dele é ter o esforço, a dedicação e entender que esse grupo familiar precisa do apoio direto. Porque aqui nós estamos falando, irmãos, de pessoas novas convertidas. Estamos falando de pessoas que acabaram de conhecer Jesus, pessoas que iniciaram a fé em Deus. Então essas pessoas, elas precisam de um abraço de Cristo, elas precisam ter esse conforto da palavra. E como o apóstolo Pedro disse, né, que são ali como bebês engateando na fé, que precisam da palavra como leite materno. Dessa forma, a palavra de Deus deve ser enxertada em seus corações. Através de grupos familiares, são meios eficazes de evangelização para que essas pessoas consigam, de fato, permanecer em Deus e alcançar a Cristo. Tá? Mas entendemos que existem outros meios também que são eficazes de evangelização. Entre eles, irmãos, nós temos o capítulo 5 e o capítulo 6, né, que vai falar sobre evangelismo em hospitais e evangelismos em presídios. Tá? Os irmãos podem abrir o livro na página 55, que nós vamos ver alguns pontos principais. Tá? Vamos começar por evangelismos em hospitais. Tá? E algo que o nosso livro vai trazer, ele traz 10 maneiras de tornar agradável a visita de pessoas tanto em hospital como em presídios. Mas eu gostaria de pontuar algumas delas aqui, e entre elas começar por uma postura e ética. E como essa pessoa deve se portar. Irmãos, nós entendemos que hospital e que principalmente pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em uma situação difícil de saúde, geralmente estão em locais de maior privacidade, né, em locais que não têm muito acesso. Então, nós como servos precisamos entender, primeiramente, como funciona a política do hospital, como funciona a forma de entrar nas alas vermelhas, nas UTIs para poder pregar. Então entenda que a postura e a ética, ela vem em primeiro lugar. Segundo, irmãos, e não menos importante, ser amável. Entender que a situação daquela pessoa que já está ali é uma situação difícil. Entender que a situação, voltando ao raciocínio, entender que a situação da pessoa que já está hospitalada e acamada é uma situação de vulnerabilidade. Então, nós, como servos de Deus, nós, como Igreja de Cristo, a nossa intenção é trazer a paz para esses lugares. Então, seja amável, busque trazer a paz e não ser enfadonho e fazer com que aquela pessoa se sinta pior do que ela já está. Então, entenda isso. Segundo, ser comunicativo e ter sensibilidade. Irmãos, tenha sensibilidade com a situação da pessoa. Fale em tom normal, fale de Cristo, mas que busque, através da sua evangelização, com que essa pessoa ela se sinta bem e que, através disso, ela consiga ali encontrar uma saída para a sua situação, porque muitos estão numa situação ali degradante, já apenas esperando o momento de morrer. Mas nós, como servos, como igreja, nesse ato de evangelização em hospitais, nós temos a responsabilidade de trazer a paz e fazer com que essa pessoa se sinta melhor nesse ambiente, certo? E, para finalizarmos essa parte de evangelismo em hospitais, entender, irmãos, o nosso limite. E aqui eu gostaria de frisar e pedir a atenção dos irmãos. Entender o nosso limite, irmãos. Porque o respeito, irmãos, ele é algo que está acima de qualquer coisa. Então entenda o momento que você deve agir, entenda quando chegar, entenda quando sair, entenda que se a pessoa estiver hospitalada em uma ala que não deve entrar ninguém, que ela esteja sozinha, espere a autorização,
Se a pessoa estiver numa situação, por exemplo, de uma cirurgia grave, ele antes, num momento de aflição, traga uma palavra de conforto. Entenda como essa pessoa está para poder receber a palavra de Deus. Então, evangelizando em hospitais, entendendo a nossa responsabilidade, mas também sabendo que nós, como servos do Senhor, temos que trazer a paz e fazer com que essa pessoa sinta-se melhor, tá bom? Então, concluindo mais esse ponto, nós vamos para o capítulo 6, que vai falar justamente sobre a evangelização em presídios, tá? E aqui, irmãos, nós vamos tocar em alguns pontos sensíveis, né, perdão. Porque devemos entender que para evangelizar em presídios, antes de mais nada, nós temos que ter a autorização legal, né? Eu, o presbítero Ezequiel, não vou simplesmente agora, vou finalizar a aula aqui e falar, não, vou lá no presídio evangelizar, vou chegar e vou entrar. Não, não é assim que funciona, tá? As coisas, elas não funcionam dessa forma. Então, exige uma autorização, uma responsabilidade extrema, irmãos, porque você precisa entender que o alvo que você está buscando agora é um alvo totalmente diferente de um hospital. Porque no hospital, as pessoas estão buscando saúde, estão buscando uma melhora de vida para não morrer. Já no presídio, as pessoas estão buscando a liberdade. As pessoas, elas estão em sua maioria, buscando a ressocialização, buscando ali um arrependimento, uma mudança de vida, e nós, como servos de Deus, nós vamos levar isso a elas, né? Dentro das reuniões que nós devemos fazer quanto a evangelizar em presídios, devemos priorizar a pregação do evangelho, entender que a nossa atuação ela abrange mais do que um culto, mas trazer a esperança de Cristo para a vida daquela pessoa, entender que a conduta e o rigor do local ele faz com que a pregação seja uma pregação mais branda e que através da pregação traga um temor para a vida daquele que está ouvindo a pregação do evangelho, tá? Então entenda que como ponto principal devemos levar a pregação, devemos buscar trazer a paz, a esperança de Cristo para essa pessoa e algo que devemos tomar cuidado. Nunca converse sobre coisas pessoais, qual delito a pessoa cometeu, algo assim. Isso não interessa para o evangelista. A intenção principal do evangelista é levar a palavra, cativar a alma e trazer ela para Cristo. Então, como ponto principal, devemos entender isso. Tranquilo? Então, agora, irmãos, nós vamos partir para um outro tópico que é muito interessante, porque lembram no início do livro que eu falei que iríamos iniciar o capítulo 1º? O capítulo 1º do livro, né, a parte 1 fala sobre o treinamento evangelístico, que eu citei no início. Agora nós vamos para a parte 2 do nosso livro, né, que vai falar sobre princípios. A parte 2, princípios teóricos. E o primeiro princípio que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos é o princípio sobre a fé, né? Mas o que de fato seria a fé, né, irmãos? Nós temos vários exemplos dentro da Bíblia Sagrada, o nosso livro ele nos traz muitos exemplos, e antes de mais nada precisamos entender sobre a supremacia da Bíblia e da graça. Por quê, irmãos? Porque entendemos que a Bíblia ela é a única fonte que orienta o homem a ter um acesso direto a Deus por meio da fé. A fé e a obediência, ela deve ser algo que deve ser intrínseco à vida do ser humano. A fé salvadora, aquilo que conduz um homem a Cristo por algo que ele não viu, mas por algo que ele acredita. O autor aos Hebreus já nos dizia que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Entendendo, irmãos, que a nossa fé ela não está atrelada àquilo que podemos tocar, àquilo que podemos alcançar, é algo intangível, é algo que não vemos, não tocamos, mas sabemos e acreditamos. E a nossa fé ela vem pela palavra do Senhor. O autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele já nos trouxe essa verdade no capítulo 10, versículo 17, que diz assim, irmãos, vou ler para os irmãos, que diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou seja,
A nossa fé ela não está ligada naquilo que podemos ver ou tocar, mas ela está inteiramente voltada para a palavra de Deus. E o que isso interfere na evangelização? Está totalmente ligado, irmãos. Porque se nós vemos que a nossa fé ela vem pela palavra de Deus, isso significa que o evangelizador ele deve estar ciente de que é responsabilidade dele ter uma vida consagrada ao Senhor, ou seja, ele deve ter uma integridade no ensino. Ele deve saber o que está falando, ele tem que conduzir a evangelização da melhor forma possível. E para que ele deve conduzir da melhor forma possível? Por que o evangelizador, o evangelista, ele tem que tomar esse cuidado para que tenha a meditação da palavra de Deus diariamente? O cuidado em que ele deve tomar é principalmente para evitar falsificações, para evitar desfechos, né, diferentes do que a palavra de Deus nos traz. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante. Então, o evangelizador, ele deve entender essa verdade, que ele deve diariamente buscar a palavra de Deus, ele deve diariamente ler a palavra do Senhor, para que o seu ensino seja um ensino integral, para que ele possa buscar essa integralidade no ensino, tá? E entendendo também, irmãos, a inspiração e o valor eterno, né, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, embora tenha sido escrito por 40 autores em tempos diferentes, ela foi inteiramente inspirada por Deus. Nenhum dos autores em um certo dia amanheceu e falou: hoje eu vou escrever uma palavra que vai atravessar séculos e daqui a 2000 anos vai ser o livro mais vendido no mundo. Não. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, melhor dizendo. Então, nós devemos entender isso. E por ela ser divinamente inspirada, escrita por homens, mas sendo a palavra de Deus, nós temos que entender que somos dependentes dela, que somos dependentes da palavra do Senhor. Então, tendo o cuidado de guardar a palavra de Deus, tendo o cuidado de meditar nas Escrituras e, acima de tudo, através disso, saber que a nossa fé será conservada e a fé daqueles que nos ouvem, a fé daqueles que dão crédito à nossa pregação, tá? Então, nesse ponto, nós finalizamos o capítulo de número 7 e agora vamos para o capítulo de número 8, capítulo 8º, que também fala sobre princípios. Agora, princípios sobre Deus, né? Vamos tratar alguns princípios, porque o nosso livro nos traz alguns, mas vamos a alguns que são mais interessantes. Entre eles, a unicidade, a eternidade divina, a divina trindade, o Cristo, Criador e Redentor, e a ação do Espírito, tá? Então, os irmãos acompanham o livro a partir da página 83, também podem acompanhar no slide, né? A unicidade e a eternidade divina, né? Então, vamos lá, irmãos. Sabemos que Deus, ele é o único, ele é o Criador, ele é verdadeiro, ele é o único Deus, ele é absoluto, e o fato de ele ser o único Deus, ele está acima de tudo e de todos, ele ser o autor de toda a criação, isso nos mostra a divindade do nosso Deus, porque ele não é um ser que foi criado com um começo, fim, um ser limitado, não. Mas ele é um ser que antes mesmo da criação existir, ele já existia. Ele é absoluto, eterno. Então, entre esses princípios, o principal é a unicidade e a eternidade divina. Em João, no capítulo 17, no versículo 3, eu vou ler para a meditação dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então entenda, irmãos, que Cristo, que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro, ele é o Criador absoluto. Então não há discussão entre ter outro Deus, entre ter um outro Criador ou qualquer outra teoria. Tá? Nós entendemos, como servos de Cristo, à luz da palavra do Senhor, que ele é o ser soberano sobre o universo.
Ele é o Criador, tá? E a divina Trindade, irmãos. Vamos falar sobre a divina Trindade Santa, né? Nós sabemos que Deus, ele é único, ele subsiste, porém ele subsiste em três pessoas distintas e ao mesmo tempo iguais, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E devemos entender, irmãos, que embora sejam distintos, mas eles são iguais, porque eles compartilham dos mesmos atributos, né? Eles compartilham ali da mesma natureza, que é uma natureza divina, que é uma natureza santa. E a palavra de Deus, ela nos adverte sobre isso. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando nós lemos no início, nós vemos que Jesus nos deu essa autoridade para pregar, para ensinar, mas ele diz em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Então perceba que a Trindade atua em comunhão. Eles são pessoas distintas, porém possuem os mesmos atributos, que são santos, que são irrepreensíveis, absolutos em sua natureza, tá? Vamos entender, irmãos, também o terceiro ponto que eu separei para entendermos, a partir da página 85, né? Os irmãos podem acompanhar, sobre Cristo, Criador e Redentor. Então vamos lá, irmãos. Nós sabemos que Cristo, ele, além de ser o nosso Criador, ele se submeteu a uma situação, a uma condição, né, que nenhum outro ser poderia ser capaz de se submeter. Ele encarnou como um ser humano e o Verbo encarnado esteve sobre nós, esteve conosco. Ele enfrentou uma cruz, ele morreu, ele subiu aos céus e, acima de tudo, ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Mas algo que devemos entender, irmãos, sobre Cristo é a forma como ele veio ao mundo, né? Desafiando as leis naturais. Cristo, ele veio através de um nascimento, através da concepção pelo Espírito no ventre de uma virgem, né, como já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que ele viria de uma virgem. Então perceba que a forma como ele veio, a forma como ele sofreu e se sacrificou por nós em uma cruz, isso mostra, irmãos, o quão grande é o amor dele para conosco. Inclusive nós temos a referência, João capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais lindos e mais conhecidos da Bíblia Sagrada, tá? E também vamos falar sobre a ação do Espírito Santo, né, como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, irmãos, ele habita no salvo, ele guia a igreja, né, como mencionamos aqui no nosso slide, e devemos entender a ação do Espírito Santo na igreja do Senhor. Porque Cristo, em seu ministério terreno, quando ele ascende aos céus, ele prometeu que deixaria conosco um Consolador que nos auxiliaria na caminhada rumo ao céu. Aquele que estaria com a igreja em todos os momentos. Em João capítulo 14, no versículo 16, eu vou ler para a meditação dos irmãos, e aqui nós temos essa verdade. João capítulo 14, versículo 16, quando nós lemos aquela linda passagem que Jesus prometendo as moradas para os seus servos que perseverassem, no versículo 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco, para que fique convosco. E o versículo 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Então perceba, esse Espírito o mundo não conhece, porque não pode ver, é intangível, é intocável, mas aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são separados para a obra de Cristo, eles conhecem, porque eles conseguem sentir a presença de Deus. É o que o versículo 17 nos diz, quando ele diz aqui na parte A, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele foi prometido para a igreja do Senhor, não foi prometido para o mundo.
Ou seja, Cristo subiu, mas ele disse: o Redentor, o Consolador, ele estará convosco todos os dias. Então, entendemos essa verdade de que o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, ele é o Consolador, que em nossas fraquezas nos auxilia, nos dá direcionamento para que possamos juntos alcançar o céu e assim cumprir de uma forma excelente a ordenança do Senhor. Porque, irmãos, quando entendemos sobre a evangelização e quando abrimos a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, eu vou ler aqui para os irmãos para que possamos construir um raciocínio. O capítulo 1, versículo 8 diz assim, irmãos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ponto. Cristo aqui está prometendo a virtude do Espírito que haveria de descer sobre a igreja. E ele diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, Cristo não está prometendo o Espírito Santo para que a igreja fique parada. Não. Ele está dizendo: olha, vocês receberão o meu Espírito Santo, porém, receberão o Espírito Santo para que sejam as minhas testemunhas. E ele completa dizendo: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí fica a pergunta: por que Cristo ele não liberou os discípulos para pregarem antes de receberem o Espírito Santo? Porque Cristo sabia que sem o Espírito Santo os homens fraquejariam. Sem o Espírito Santo seria difícil a caminhada. Dificilmente suportaríamos o fardo. Dificilmente suportaríamos a caminhada, que é uma caminhada de espinhos. Mas o Espírito Santo ele nos auxilia em nossas fraquezas. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, como tendo os atributos divinos de Deus, ele nos auxilia na caminhada rumo aos céus. Ele nos conforta, ele nos dá ânimo e nos ajuda nessa caminhada. Até aqui, irmãos, tudo bem? Vamos continuar, já estamos próximo do fim. Vamos entender também sobre princípios sobre a salvação, né? E antes de mais nada, irmãos, antes de entendermos sobre princípios sobre a salvação, gostaria que vocês abrissem ali o seu livro, na página 89, e entender que a salvação, ela é algo que está inerente a todo homem precisa ser salvo. E por que todo homem precisa ser salvo? Porque todo homem, irmãos, ele já nasce em pecado. Ah, presbítero Ezequiel, você está falando que então os bebês já nascem pecadores? Sim, mas me entenda, não estou dizendo que o bebê já nasce pecando, não. Estou falando que todo homem ele já nasce na condição de pecador, por conta da culpa original, do pecado original, da herança adâmica que nos foi atribuída desde Gênesis capítulo 3, quando o homem cai em pecado, é expulso do jardim, daquele momento em diante há necessidade de salvação para o homem. Então, os princípios sobre a salvação, em primeiro ponto, nós devemos entender algo: a salvação nunca, jamais, em hipótese alguma, parte do homem para Deus. Não. A salvação, ela parte de Deus para com os homens. Seria, irmãos, impossível, e aqui eu repito, seria impossível um homem alcançar a Deus se não fosse por intermédio do sacrifício de Jesus. Se não fosse por intermédio da ação do Espírito Santo que nos auxilia nessa caminhada. Então entendemos, irmãos, que a salvação ela é um chamado de Deus. A salvação ela é uma iniciativa divina, é algo que parte de Deus para conosco, né? Ninguém entra no plano de redenção por esforço próprio. Ninguém, irmãos, e aqui eu repito novamente, ninguém consegue alcançar a salvação por méritos próprios. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os necessitados, eu faço doações, eu sempre ajudo famílias carentes, eu cumpro os mandamentos. As suas obras não vão te salvar. As suas obras não trarão êxito para a sua salvação. Mas o que vai fazer você ser salvo é crer no Senhor Jesus, é se entregar a Jesus. Então entenda que a salvação ela é um plano divino, que ela parte de Deus para com os homens, tá? Vamos entender também sobre a divinidade e o novo nascimento, né? Porque para ser digno do reino de Deus, algo que é indispensável, irmãos, algo que estaria totalmente interligado
é o novo nascimento. Porque no novo nascimento nós recebemos a justificação de Deus. Nós recebemos o perdão. E acima de tudo, nós recebemos de forma gratuita o perdão do Senhor. Perceba que não precisa mais pagar nada, não precisa você fazer sacrifícios, não precisa, e quando eu digo sacrifício, eu falo sacrifícios físicos, né? Sacrificar animais, não. Apenas o fato de você se entregar ao Senhor e nascer de novo, sendo uma nova criatura, você consegue alcançar a salvação em Deus, tá? Mas entenda que o simples fato de você se entregar ao Senhor, o simples fato de você alcançar a Deus através do sacrifício de Jesus, não garante que você estará salvo, né? Não caia nessa conversa de uma vez salvo, sempre salvo, não. Você deve entender que a salvação é algo que deve ser buscada de forma diária, de forma ali diariamente constante você deve buscar a Deus, tá? A permanência e vigilância, né? O salvo, ele é firme em Deus, sim, ele é firme em Deus. Porém, ele deve entender que ele precisa permanecer na graça que há em Cristo Jesus. Ele precisa saber que ele é sujeito a sofrer deslizes. Ele precisa saber que ele é sujeito a fraquejar. E é exatamente por isso que ele deve buscar a Deus todos os dias. É exatamente por isso que ele deve ter a consciência de que é em Cristo que ele vai alcançar a afirmação da sua fé. Então, princípios sobre a salvação. Primeiro ponto que já entendemos, ela parte de Cristo. Ela parte de Deus, nunca do ser humano. Ela é um chamado divino e que devemos buscar meios para alcançar, nunca por obras, mas sempre buscando a Cristo, atrelando a Cristo a sua obra redentora, porque foi por meio do seu sacrifício que nós alcançamos a salvação. E louvado seja o Senhor por isso, tá? Então, irmãos, entendendo essa verdade, nós conseguimos chegar a um consenso de que a vida eterna, a salvação, o céu de glória, não é algo que somente aqueles que fazem boas obras alcançarão. Não está atrelado sobre a sua condição financeira e muito menos sobre o que você faz quanto pessoa, digo no sentido de ajudar. Ah, você está dizendo que eu não devo ajudar as pessoas? Não, você deve sim ajudar as pessoas. Você deve ser bondoso, você deve fazer doações, mas nunca achar que isso é o suficiente para a sua salvação em Cristo Jesus. Porque a sua salvação está atrelada ao sacrifício de Cristo, aquilo que ele fez, para que então possamos o alcançar. Tá bom? Então, vamos para a última parte da nossa aula, princípios sobre Jesus, né? E aqui falando, irmão, sobre princípios sobre Jesus, que é o nosso último tópico, a partir da página 95, nós precisamos entender que o cristão, irmãos, ele deve ser parecido com Cristo, né? Ele deve parecer-se com o seu Criador. E em que sentido, irmãos? Primeiro ponto, a imitação da conduta de Cristo, né? O discípulo, ele deve ali fazer jus à sua condição de servo. Ele deve parecer-se com o seu Criador, ele deve ter o caráter de Cristo, né? E como que nós teremos esse caráter? Nós sabemos que nós temos atributos que Deus nos concedeu. Atributos que Deus nos concedeu. Quais são eles? Entre eles estão o amor, o caráter, tá? Porque quando falamos de imagem e semelhança de Cristo, nós estamos atrelando também ao caráter divino que ele nos atribui, a forma como agimos, tá? Visando sempre, irmãos, ter uma maturidade espiritual, visando sempre entender que é em Cristo, é nele, é por ele, tá? É sempre por meio de Jesus que alcançaremos a nossa salvação. E, por fim, nós vemos também que nesse segundo ponto, que é muito importante, a busca pela plenitude espiritual. E aqui, irmãos, é um tema que ele exige a atenção de cada um de nós, porque quando nós vemos sobre a busca pela plenitude espiritual,
Devemos ter ciência, irmãos, que não é algo que vai acontecer da noite para o dia, ou simplesmente num estalar de dedos, mas a busca espiritual, ela é algo contínuo, ela é algo que deve ser buscada dia após dia. É algo que o servo de Deus já deve entender que é ali, em outras palavras, né, conjecturando o seu café da manhã, né? Todos os dias você depende, né, o seu banho diário, as suas refeições. É algo que diariamente você deve buscar. Tá? É algo que nós, como servos, devemos não estacionar, nós não podemos de forma alguma estagnar, mas sempre entender que a busca pela plenitude espiritual, ela é algo que está atrelada à nossa condição de servo do Senhor Jesus, tá? E como que esse cristão que agora deve imitar ao Senhor, que agora deve buscar a plenitude espiritual, ele deve buscar, como ele deve buscar a Deus. O cristão ele deve saber que tanto o seu testemunho como a sua forma de agir são modelos para como as pessoas vão olhar para os servos de Deus, tá? Em primeiro ponto, vamos entender que o cristão como um modelo, né? E aqui estamos falando como um modelo de servo e de pessoa para a sociedade, tá? Vemos que todo homem, ele deve entender que ser cristão não é apenas portar uma Bíblia, frequentar a igreja, mas ser cristão é servir a Jesus com zelo, é servir a Jesus com excelência. E o nosso testemunho, irmãos, o nosso testemunho está atrelado diretamente àquilo que as pessoas irão dizer de nós, né? Porque o mundo, raramente, em poucas ocasiões, eles lerão a Bíblia, mas eles olharão para os servos de Deus. E o nosso testemunho, ele está atrelado a o que as pessoas poderão dizer de nós, o que elas poderão falar sobre a obra de Deus. Então entendam que o testemunho e a atração, né, como já vem dizendo no nosso livro, né, no nosso slide, os irmãos podem acompanhar, está marcada pela aparência, né, no sofrimento. A forma como esse servo se porta, a forma como ele entende essa verdade, e não apenas isso, mas sabendo que a sua conduta, ela não apenas vai refletir na sua pessoa como um indivíduo, mas a sua conduta vai refletir num todo. E então, irmãos, que o Senhor Jesus ele possa nos ajudar nessa tarefa árdua, sabendo que sabendo que não é fácil, sabendo que não é uma tarefa simples, né, buscar a plenitude espiritual, não é uma tarefa simples ser imitador de Jesus e buscar ao máximo imitar a conduta de Cristo. Todos os dias o velho homem ele tenta nos matar, ele tenta voltar novamente. Porém, devemos entender que a nossa fé ela não está firmada em coisas mundanas, mas em Cristo. E saber que para que possamos evangelizar, para que possamos ter um bom êxito na evangelização, entendendo o nosso lugar de servo, entendendo a nossa postura como filho, né, e sabendo que Ele é o nosso Criador, nós então conseguiremos êxito na nossa jornada. Então, irmãos, que Cristo Jesus abençoe a todos os alunos, que possamos estudar, que possamos entender, buscar ainda mais a palavra de Cristo, né? Eu espero que essa matéria de evangelismo, que essa disciplina possa trazer aos irmãos um despertar, que possamos através disso ver que é algo que é inteiramente ligado a nós, irmãos, evangelizar. Cristo, ele nos comissionou para uma missão, para buscar as almas perdidas, para evangelizar. É tanto que o livro, ele do nosso seminário, ele diz evangelismo, missão da igreja, missão do servo do Senhor. Então, que o Senhor Jesus, em sua infinita bondade, possa abençoar todos os irmãos, que possamos buscar ainda mais o conhecimento, estarmos firmes em Deus e assim continuar firmes em nossos estudos, em nossos trabalhos e que no nome de Jesus nós possamos continuar firmes
e constantes em Deus. Que Deus abençoe a todos.